bom que você está aqui. Que bom que juntos nós podemos celebrar o nome de Jesus, glorificar aquele que vive e reina para todos sempre. Eu acredito que Deus ele tem uma palavra ao seu coração hoje, amém? Você que está nos visitando, seja bem-vindo a essa casa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família com todas as sortes de bênção. Que o Senhor estenda as suas mãos sobre você, em nome de Jesus, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, muito rapidamente aí. Lá no livro de Hebreus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Nós vamos ler alguns versículos bíblicos hoje. Eu quero falar sobre estar cheio do poder de Deus, amém? Nós estamos em uma série de mensagens que tem como tema está pronto, amém? Você está pronto, amém? Você pode olhar para o seu irmão e dizer: você está pronto? Isso é uma afirmação, não é uma pergunta. Você precisa afirmar para ele: você está pronto, amém? Nós estamos prontos, amém? Muitas vezes nós achamos que Deus, Ele não pode nos usar, Ele não quer nos usar. Deus, Ele não quer, Ele não quer, Ele quer que, às vezes a gente pede uma santidade tão grande. Pastor Itamar, vem aqui rapidinho, deixa eu falar contigo. Às vezes o mundo ele pede uma santidade tão grande para a gente, a igreja. Às vezes a igreja ela pede uma santidade tão grande assim para as pessoas, sabe? Que às vezes as pessoas elas se afastam da igreja, porque elas não vivem aquele padrão, né? Hoje nós batizamos alguns irmãos da igreja. Eu falava um pouco sobre isso no batismo. Porque às vezes as pessoas não se batizam porque elas acham que quando elas vão se batizar elas têm que estar perfeitas, né? Quem já pensou isso? Levanta a mão. Eu já pensei isso, irmão, quando eu me converti. Eu falei: eu não sou digno de me batizar, eu não sou digno de descer as águas. Mas o batismo não é para quem é perfeito. O batismo é para quem quer ser aperfeiçoado, amém? Para quem está sendo aperfeiçoado em Deus. Não é para quem é perfeito. Muitas vezes nós não oramos por cura, nós não oramos por libertação, nós não oramos por transformação, nós não oramos, sabe, pela vida das pessoas, porque nós achamos que nós não somos capazes de orar por aquela pessoa, ou que não estamos prontos para orar por aquela pessoa. E a prontidão não tem a ver com o que você conquista. Santidade não é conquistada, irmão, entenda isso. Santidade, você não é santo. Olha, entenda isso nessa noite, que você vai mudar muita coisa na sua vida. Você não é santo porque você se esforça. Você é santo porque você se aproxima de Jesus. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, mais santo você será. Porque muitas vezes nós achamos que a santidade, ela é na verdade pela meritocracia. Nós merecemos ser santos, nós merecemos aquilo, sabe, querido? E na verdade nós não merecemos. Se Deus, Ele mandar todo mundo para o castigo eterno, Deus está nos dando simplesmente aquilo que nós merecemos. Mas pela misericórdia de Deus nós somos salvos. Pela misericórdia de Deus nós somos salvos. A Bíblia, ela diz assim em Hebreus 3,15: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. A Bíblia está dizendo aqui que eu preciso me aproximar de Cristo para me tornar santo. E que eu tenho que estar preparado, amém? Você precisa estar o quê? Preparado. Você não pode estar despreparado, porque a preparação, ela não vem do curso de teologia. Eu acho interessante, eu tenho pessoas na igreja que acham que o curso de teologia vai preparar ela. E às vezes elas não sabem ouvir o que Deus quer falar sobre a vida das pessoas.
Às vezes não é uma preparação, irmão, simplesmente teológica ou de estudar a palavra, a Bíblia, mas é uma preparação entendendo que Jesus é quem faz a nossa vida. Ninguém converte o outro, irmão. Ninguém converte o outro. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Ninguém tem o poder de dar um novo nascimento para outra pessoa. Por mais próximo e por mais usado por Deus que uma pessoa seja, nunca ela vai ter o poder de fazer com que a outra nasça de novo. A única pessoa que tem o poder de fazer com que a outra pessoa nasça é o Espírito Santo. Jesus, ele falou-me assim, sabe, é necessário que vocês nasçam de novo. Nicodemos perguntou, como eu posso nascer de novo? Você pode nascer da água e do Espírito. É o Espírito que nos leva ao novo nascimento. É o Espírito que nos leva a não ter uma vida de prostituição. É o Espírito que nos leva a não ter uma vida de roubo. É o Espírito que nos leva a não ter uma vida de maledicência, uma vida de pornografia. É o Espírito Santo. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais santo eu fico, mais parecido eu fico com Jesus. Isso tira todo o viés, irmão. Você sabe por que às vezes a pessoa ela vive no pecado? Porque ela está longe de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Isaías capítulo 59 diz: há uma coisa que faz separação entre vocês e o vosso Deus. E ele diz: a saber, o vosso pecado. Deus ele ama o pecador, mas Deus desagrada o pecado. Deus não ama o pecado. Então muitas vezes, irmãos, é o pecado que nos tem nos separado de Deus, tem nos distanciado de Deus. Quanto mais longe eu estou de Deus, mais susceptível eu sou do pecado. Mas quanto mais perto eu sou de Deus, mais eu estou vulnerável a ter uma vida de santidade. Eu estou aberto a ter uma vida de santidade. Eu estou aberto a ter uma vida de separação. Nós somos separados por Deus. Quem nos separa é Deus. Quem nos santifica é o Espírito Santo. Então não adianta a gente estar querendo botar uma arma na cabeça da pessoa para que ela mude. Muitas vezes o que você precisa fazer é começar a ter uma vida cheia do Espírito Santo, para que ela veja a mudança na sua vida. Às vezes o que precisa mesmo é a gente se encher do Espírito Santo, ter uma vida cheia do Espírito Santo. O mundo ele diz que para você ficar pronto, você precisa ser empoderado. É uma palavra que está muito na moda agora, né? O empoderamento. Nós vemos o empoderamento das mulheres, o empoderamento dos homens, o empoderamento, sabe, das classes mais baixas, o empoderamento, irmão, das pessoas. E essa palavra está muito na moda. Empoderar. Quem sabe você até falou essa palavra esses dias, mas eu quero dizer para você, sabe, que essa palavra empoderamento, ela tem a ver com as coisas aqui desse mundo. No reino de Deus, você não é empoderado. No reino de Deus, você é cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo. Você não é empoderado, você é cheio do Espírito Santo. E isso é poderoso, irmão, na nossa vida. O texto de Atos capítulo 2, ele vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo na igreja de Atos. E eu queria, sabe, fazer um breve resumo sobre quem é o Espírito Santo. Primeira coisa que eu queria dizer é que o Espírito Santo é Deus. Segunda coisa que eu quero dizer é que ele fala. A Bíblia fala, a Bíblia conta que o próprio Espírito falou com os discípulos como uma pessoa, não como uma força usada por Deus, mas como uma pessoa que fala face a face com o outro, como uma pessoa que está perto da outra. Você entende como isso é poderoso? Aquela coisa não é uma coisa só de um sentimento, mas é uma coisa de ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe, ele fala, ele pensa. O Espírito Santo, ele sonda e compreende as coisas de Deus. Você quer entender as coisas de Deus? Abra sua Bíblia aí comigo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Olha o que diz. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Às vezes você quer compreender as coisas de Deus, mas você quer compreender com a sua mente, com o seu pensamento. A Bíblia diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu primeiro para depois receber? Olha o que diz: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Quem traz revelação para a minha vida é quem? É o Espírito, é o Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Versículo 11.
Pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, se você quer saber qual é os pensamentos de Deus, você precisa entender que o Espírito Santo pensa. Ele pensa, sabe? E muitas vezes nós achamos que não. O Espírito Santo sente. Se nós pudermos, sabe, a Bíblia fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Você sabia disso? Que você pode trazer tristeza para o Espírito Santo. Aí você me pergunta, pastor, como é que eu entristeço o Espírito Santo? Olha o que está lá em Efésios 4:30. Efésios 4:30 diz assim, olha: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então você pode entristecer o Espírito Santo na sua vida. E muitas vezes a gente tem entristecido o Espírito Santo. Ele tem vontade própria. Ele não é uma marionete da igreja, não. Quem manda na igreja é o Espírito Santo. Não é a igreja que manda no Espírito Santo. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Não é a igreja que dirige o Espírito Santo. E muitas vezes nós vemos pessoas querendo dirigir o Espírito Santo, pessoas querendo direcionar como Deus vai fazer. Eu acho interessante como eu vejo as pessoas dizendo assim, não, porque Deus faz desse jeito e Deus não faz desse jeito. Ah, Deus faz da forma que Ele quer, irmão. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele muda a sua vida de um jeito, mas Ele vai mudar a vida da outra pessoa de outro jeito. Eu falava hoje lá no batismo de um Rastafari que eu batizei lá na praia de Itacimirim. Eu estava fazendo um casamento e o Rastafari voltou para Jesus. Antes do casamento a gente foi na praia e aí eu falei de Jesus para ele. Ele voltou para Jesus e ele falou assim, eu posso me batizar? Agora eu fiquei, meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço? Eu não estou na igreja, batismo é na igreja. Mas o Espírito Santo falou comigo, batize ele. Eu falei, eu vou batizar esse Rasta, vamos ver o que dá. O Rasta veio, olha o cabelo do Rasta, irmão, era aqui. Eu desci no meio da água lá, salgado, o Rasta. Batizei o Rasta. O Rasta falou, e agora, pastor? Eu falei, agora você vai procurar uma igreja que não queira cortar o seu cabelo, porque você vai desanimar se eles quiserem cortar o seu cabelo. Vai para uma igreja assim, sabe? Aí ele falou, tá bom, pastor. 2 anos depois, está eu de férias, não estava celebrando casamento, estava de férias na praia, eu e alguns amigos. O Rasta bate nas minhas costas e fala assim, Pai do Senhor, pastor. Eu olhei assim. Ele falou, o senhor pensou que eu ia desviar, não é? O senhor pensou, mas eu estou firme, pastor. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos tomar a primazia do Espírito Santo. Nós queremos tomar o lugar do Espírito Santo. E não é o homem, não é o homem que faz a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus é Deus. É claro que Deus nos manda ensinar as pessoas. Deus não manda discipular as pessoas, mas até o discipulado, ele precisa ser, sabe, através do poder do Espírito Santo. Ele não pode ser um discipulado através da letra, através da palavra. Nós temos muitas pessoas que são teólogas da igreja, mas poucas pessoas que têm intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos inverter isso. Não é que a teologia seja ruim, mas nós precisamos de pessoas que tenham intimidade com o Espírito Santo, que sejam cheias do poder de Deus. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 2, quando a Bíblia fala, e a igreja foi cheia do poder de Deus. Uma igreja precisa ser cheia do poder de Deus. Uma igreja precisa ter milagre. Uma igreja precisa ter cura. Uma igreja precisa ter restauração. Uma igreja precisa ter casamentos restaurados. Uma igreja precisa, irmão, ter batismo com o Espírito Santo. Ela precisa ter novo nascimento. Uma igreja, ela não é, irmão, um bom lugar para se sentar e assistir um culto. A igreja é um lugar do sobrenatural de Deus, aonde o Espírito Santo está. E quando nós entendemos isso, vai mudar toda a nossa forma de pensar, toda a nossa forma de entender aquilo que Deus está fazendo, porque nós entendemos que não é mais pela minha forma,
Não é mais pelo meu jeito, mas é através do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, acontecem transformações e evidências ocorrem na nossa vida, através da presença do Espírito Santo. Eu recebi uma irmã lá na nossa igreja hoje no batismo, na queimadinha, irmão. Sabe aquele ambiente de glória estava no batismo. E a gente estava lá, naquele ambiente, e a gente estava cantando aquela música do encontro. E a igreja será... O pessoal cantando, essa irmã entrou. E aí, ela chorando. Depois, eu não sei se o pastor Itamar viu ela lá, ela estava no canto ali, perto da cozinha, chorando com o marido lá. Chorando, ela me procurou. E ela falou: pastor, eu queria dizer uma coisa para o senhor. Não para engrandecer a igreja, mas ela disse assim, é a segunda vez que eu entro aqui nessa igreja. E todas as vezes que eu entro, eu não consigo parar de chorar, porque a presença de Deus é muito forte nesse lugar. Eu fiquei olhando assim, eu falei: como assim, irmão? Mas às vezes a gente está tão acostumado com a igreja que a gente para de perceber a presença do Espírito Santo, aquilo que Deus está querendo fazer no nosso meio. E ela falou assim: olha, pastor, eu não conheço o senhor direito. É a segunda vez. Ela falou: eu vim aqui na conferência das mulheres. Ela falou assim: eu vim na conferência das mulheres, eu entrei 3 horas da tarde, saí daqui 9 horas. E pastor, eu chorei de 3 horas até 9 horas chorando aqui dentro. A minha filha estava do meu lado, e eu falei para minha filha: você não quer ir embora não? A filha dela, eu acho que tem 5 anos, a menina chorando também. Falou: não quero ir embora não, eu quero ficar aqui. E ela ficou de 3 até 9, a filha dele, na conferência lá. Muitas vezes nós temos perdido essa sensibilidade da ação do Espírito Santo na nossa vida. Estarmos prontos, irmãos, não quer dizer que nós somos perfeitos. Estarmos prontos quer dizer que nós estamos cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Você precisa buscar isso na sua vida. Você precisa clamar a Deus. Quem sabe a mudança que você tanto quer na sua vida vem pelo enchimento do Espírito Santo que você precisa buscar. Você precisa dizer: Deus, vem na minha vida até eu transbordar, até que eu seja cheio, até que eu não tenha pensamentos suicidas, até que eu não tenha ansiedade, até que eu não tenha, vontade de tirar a minha própria vida, até que eu não tenha, coisas que me tirem da tua presença. Preencha a minha vida. Mas por que nós somos cheios do Espírito Santo? Primeiro, nós estamos prontos para que nós venhamos ser usados para transformar o destino de outras pessoas. Não é para mim só que eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo para o outro. E isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte, porque é como eu me alegro quando eu vejo Deus usando a vida dos irmãos da igreja, dos discípulos da igreja, os testemunhos que eu vejo. Por que, irmão? Sabe? Por quê? Porque isso é transformar destinos. Não é porque ele está aqui não, mas um dia eu entrei na barbearia de Júnior lá, muito tempo atrás lá. Tem uns meses já, né, irmão? Estou precisando entrar e ver de novo, viu? Eu entrei lá, irmão. Tá ele cortando o cabelo do cara e falando de Jesus pro cara. Pau, pau, pau. Quando eu olhei, o cara estava chorando. O cara que estava sentado estava chorando. Eu entrei assim, eu falei: meu Deus do céu, Jesus está aqui. Eu falei: Jesus está aqui. E aí a gente conversando, eu falei: varão, pensa no campo missionário. É uma barbearia. Por quê? Porque você está cortando o cabelo e ninguém levanta no meio do corte. O cara fica ali, irmão. Ainda mais se ele gostar do barbeiro. Aí que ele não levanta, vai ter que ouvir. Vai ter que ouvir até o final. O louvor tocando e o testemunho rolando. Amém, filhão? Deus abençoe. Tem outros barbeiros aqui também, viu, irmão? Pega essa palavra aí, viu? Pega essa palavra também aí, para Deus te usar dessa forma. Deus continuar te usando dessa forma. Então, eu sou transformado, eu sou cheio do Espírito Santo para eu ser usado para transformar destinos. A Bíblia, lá no livro, irmão, de Atos capítulo 2, versículo 38, diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para você, para seus filhos e para todos os que estão longe. Diga, levante sua mão e diga: a promessa é para mim. A promessa é para mim. A promessa é para mim, meu irmão. E quando eu descobrir que a promessa é para mim, eu vou receber essa promessa. E eu vou ser cheio do Espírito Santo para que eu, seja um canal de bênção
sobre a vida de outras pessoas, para que eu seja um canal de bênção sobre a vida de outros irmãos. E como isso é poderoso, eu entender que esse enchimento do Espírito não é para uma satisfação minha, não é para um momento de prazer meu. Esse enchimento do Espírito não é para que eu venha, sabe, tão somente dizer assim, não, eu tive uma experiência incrível na igreja hoje. A experiência que você está tendo na igreja hoje, você precisa transbordar na segunda-feira na vida de alguma pessoa. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser, sabe, transbordado do Espírito Santo. Quando eu consigo ter uma experiência com Deus, quando eu consigo ter uma experiência com Deus aqui no culto, mas que eu também consigo, irmão, transbordar aquilo que eu recebo na vida de outra pessoa, amém? Levanta a sua mão e diga: eis-me aqui, Senhor, eu quero transbordar na vida de outros para o louvor da Tua glória. Como isso é poderoso, porque muitas vezes nós pegamos a experiência do Espírito Santo na nossa vida e nós levamos só para a gente. A pessoa me pergunta assim: pastor, o senhor acredita que a pessoa cai no chão quando alguém ora? Eu falo: acredito, já caí, eu já caí. O senhor acredita se a pessoa ficar dando cambalhota na igreja? O senhor acredita? Eu falo: acredito. Eu nunca dei cambalhota não, mas eu acredito. E se a pessoa ficar andando de cabeça para baixo? Eu falo: acredito. Eu tive uma experiência na igreja, sabe, uma vez que o irmão me falou assim: eu tive uma experiência de ver uma pessoa andando, o púlpito acabou e a pessoa continua andando. O senhor acredita? Eu falei: acredito. Ela falou: o senhor acredita em tudo, pastor? Eu falei: acredito. Desde que, quando ela levante do chão, ela venha levantar diferente. Desde que, quando ela ande sem ter o chão, quando ela saia dali, ela não minta mais, ela não roube mais, ela não dê mais falso testemunho, ela vença a prostituição, a mentira, porque todo encontro com Deus vai mudar algo na sua vida. Não há um encontro com Deus que você não venha ter a vida mudada, sabe? Então, eu acredito em tudo. Cara, o que o cara me dizer, eu acredito, irmão. Porque eu não acredito que Deus opera desse jeito. Quem é você para dizer como é que Deus opera? Você com a mente minúscula, usando 7% do seu cérebro, está querendo dizer como Deus usa? Mesmo que você, quando Deus faz, mesmo que você use 100% do seu cérebro, você não vai compreender Deus nunca. Deus, ele não é para ser compreendido, ele é para ser vivido, amém? Ele é para ser vivido. Sabe, eu falava com o irmão, esses dias eu falava: irmão, a Bíblia é um livro de louco, irmão. Tudo é loucura na Bíblia, irmão. Preste atenção, o que Deus faz na Bíblia, irmão, tudo loucura. Tudo loucura. Coisas que a gente, se olhasse no dia atual, a gente vai dizer: esse cara é um inconsequente. Como é que ele abandona toda a família e ele vai para uma terra que ele nem sabe onde é? Abraão fez isso. Esse cara é um maluco. Ele tem 1,72 m e ele vai lutar contra um gigante de 3,18 m. Esse cara é doido. O cara tem quase o dobro da altura dele. Davi fez isso. A gente vai dizer, sabe, Daniel é louco, Sadraque e Mesaque é louco, porque eles poderiam muito bem porque eu acredito que quando foi tocada a música ali, Sadraque, Mesaque e Abednego não ajoelhou. Eu acredito que teve muita gente que ficou assim também, irmão. Eu acredito. Ele não ajoelhou não, mas ficou assim, ó, na frente do rei. Eu acredito, eu vou perguntar isso no céu. Tem um bocado de gente que ficou de cócora assim, para enganar o rei. Eu estou mais ou menos ajoelhado. Mas você vai dizer: Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam não ajoelhar. Poderiam ficar de cócora lá, né, para enganar o rei também. Ele é louco. Ele sabia que ele ia para a fornalha de fogo, sabia. Mas a Bíblia não é um livro natural. A Bíblia é um livro do poder de Deus. A Bíblia não relata a naturalidade da vida das pessoas, mas a Bíblia relata o
poder de Deus sobre nós, amém? E esse poder de Deus, ele vem para nos ajudar a transformar a vida das pessoas. Logo que aqueles discípulos, eles foram cheios, Pedro, ele fala e muda o destino de mais de 3.000 pessoas na primeira pregação dele. A partir dali as suas palavras serão de transformação. Eu estou aqui para dizer para você hoje que há um enchimento do Espírito Santo para a tua vida hoje, para que você seja usado por Deus para transformar a vida de outras pessoas. Deus tem colocado pessoas na sua vida para que você seja usado, para que essas vidas sejam mudadas, para que essas vidas sejam transformadas. Então eu vou te dar um conselho: comece a ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Deixe de ser insensível à voz do Espírito Santo na sua vida e comece a ser usado por Deus na sua casa, na sua família, na universidade, aonde você colocar a planta dos seus pés, em nome de Jesus. Eu sou cheio do Espírito Santo para quê também? Segundo, para que eu seja um agente de milagre. Eu preciso ser um agente de milagre. Essa irmã que eu soube que está com câncer, eu estou indo na casa dela toda semana orar por ela. A primeira semana que eu fui lá orar por ela, ela já vem de repetidos cânceres. Ela tem lutado a vida toda com isso. Ela tem 18 anos. Ela tem lutado a vida toda com isso. Ela já perdeu uma perna. E ela vai para a igreja sempre. E a gente tem orado muito. Eu fui orar na casa dele no primeiro dia, né? E foi eu e mais alguns jovens. Foi eu, Léo, Chile, Alessandro. Fomos os 4 jovens no primeiro dia. Nós oramos. Ela abriu a mão, eu coloquei a mão. Eu orei com fé, irmão, naquele dia. E no outro dia ela ia para Salvador para fazer uma série de exames. E ela estava com medo de ficar internada, porque ela estava com alguns nódulos no pulmão. E o câncer agora dela estava no pulmão. E ela estava com medo de ter ido para outros lugares, para outros lugares do seu corpo. Ela falou: pastor, mas quando vocês estiveram lá, vocês oraram. Eu senti que Deus estava fazendo algo diferente naquela noite. Eu lembro, e ela falou para mim assim, a gente foi orar num dia, no outro dia, ela ligou para mim, ela falou assim: olha, pastor, eu fui no médico. Ela foi, voltou à noite ela ligou, e ela falou assim: olha, pastor, eu fui no médico, e o médico falou que eu não vou fazer cirurgia. Eu fiquei com medo, eu falei assim: meu Deus, não vai fazer cirurgia porque não tem mais jeito. Olha a minha falta de fé, irmão. Eu pedi perdão a Deus, falei: Deus, me perdoa pela minha falta de fé. Mas ela falou: não, o médico falou que os nódulos, eles só estão no pulmão, eles estão muito pequenininhos ainda. E que da última vez que eu fiz o exame para agora não cresceu nada. Eu creio que eles vão sumir, pastor. Eu falei: amém, minha irmã. Eles vão sumir. Nós precisamos entender que nós somos agentes de milagres. Aonde Deus nos plantar, não tenha medo de orar. Não tenha medo de clamar. A gente acha, às vezes, que nós temos que ser perfeitos para orar por uma enfermidade. Não, irmão. Nós precisamos orar no nome de Jesus, amém? A Bíblia, ela falando ainda sobre Pedro, a Bíblia fala que Pedro e João estavam, subindo no templo na hora da oração, às 3 horas. Estava sendo levado à porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão: quando você é cheio do Espírito Santo, você tem poder na sua vida, sabe? Não para a glória do seu nome, para a glória do Senhor, para mudar problemas na vida de pessoas, mesmo que seja de nascença, mesmo que elas tenham nascido com aquele problema. Pedro, ele olha e ele fita os olhos naquele moço, ele diz assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Martim Lutero, ele vai dizer que a igreja hoje tem prata e tem ouro, mas que ela não levanta mais ninguém. Mas nós precisamos crer no milagre do Senhor, amém? O ano passado eu vi um milagre acontecendo lá em São Paulo, no Voa. Contei para alguns irmãos aqui, já estava eu lá, o pessoal, o Randy Clark estava lá, o pessoal orando. Daqui a pouco tinha uma menina no fundo, na cadeira de roda assim, meu. A menina na cadeira de roda, daqui a pouco a menina levanta. Eu falei: meu Deus, foi a menina levantando, um bocado de gente caindo, nem sem acreditar o que estava acontecendo. Por quê? Porque às vezes a igreja, ela saiu desse ambiente de milagre. E o poder do Espírito vem para o milagre acontecer, meu irmão.
Deus é poderoso. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não usa o médico? Não, eu estou dizendo que Deus pode usar o médico, mas eu estou dizendo que Deus também pode resolver, que Deus pode fazer, que Deus pode tirar, que Deus pode arrancar, que Deus pode curar, Ele pode derrubar, Ele pode levantar, Ele pode fazer. Ele é Deus, Ele tem todo o poder sobre os seus ombros. Você entende o que eu estou te falando? Você precisa voltar a crer no milagre de Deus. Por mais debilidade que você esteja, com mais problemas que você esteja na sua vida, irmão, eu estou aqui para dizer para você: você é cheio do Espírito Santo para que você seja um agente de milagre. Um agente de milagre. Uma das coisas que me enche de alegria é saber que nós fomos chamados para fazer parte da mesma coisa que Cristo faz, irmãos, pelas pessoas. Cristo, Ele curou as pessoas. E Ele disse: aquele que crê em mim fará obras maiores do que a minha. Quando Jesus enviou os discípulos, olha para mim. Jesus não enviou os discípulos, olha para mim. Jesus não enviou os discípulos para ensinar teologia. Jesus enviou os discípulos dizendo assim: vem aqui, vocês dois aqui, vem cá. Você e você, vem cá. Meu Deus, vou botar a Letícia para participar hoje. Vocês dois, eles são os meus discípulos. Jesus falou assim, olha o que Jesus falou. Jesus falou assim, ó: vocês vão de 2 em 2. Jesus, Ele deu ordenanças práticas para os discípulos. Jesus não falou assim: eu quero que vocês façam isso. Não. Jesus falou: vocês vão, podem ir. Vocês vão curar os enfermos. Vocês vão ressuscitar os mortos. Vocês vão pregar o evangelho do reino. De graça vocês receberam, de graça vocês vão dar. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o evangelho que nós indo, nós vamos fazendo. Nós indo, nós vamos fazendo. Nós indo, nós vamos fazendo. Nós indo para a escola, nós vamos fazendo. Nós indo para a universidade, nós vamos fazendo. Obrigado, filho, pode sentar. Nós indo para os lugares, a gente vai fazendo. A gente indo para um lugar, indo para o outro, a gente vai fazendo. Aonde você estiver, você tem que estar fazendo. Amém? Mas não é na sua força, é na força do Espírito Santo. Não é no seu braço. Tem irmãos que falam assim: pastor, o senhor faz apelo na igreja? Sempre faço. Porque quem converte as pessoas não é eu, é o Espírito Santo. Quem convence as pessoas não sou eu, é o Espírito Santo. Quem sabe eu estou falando aqui hoje, o Espírito Santo está falando com você aí. É eu que faço? Não, não tenho poder para isso, irmão. Não tenho poder para nada. Quem tem o poder é Deus. O salmista vai dizer: uma coisa disse Deus, e eu a ouvi 2 vezes, que o poder pertence a Ele. Deus falou uma vez, e ele ouviu 2, para ele entender direitinho, está lá no Salmo. Uma coisa disse Deus, e eu a ouvi 2 vezes, que o poder pertence a Ele. O poder pertence a Deus. Então quem faz é Deus, quem realiza é Deus. Se Deus não quiser fazer também, Ele não faz. Mas Ele precisa que eu e você sejamos um agente de milagres. Porque às vezes Ele quer fazer, mas Ele precisa que você vá lá fazer. Ele quer curar, mas Ele precisa que você vá lá e imponha as mãos, para que haja cura, para que haja libertação e para que haja vida, em nome de Jesus. Para a gente finalizar, João capítulo 14, versículo 16, diz assim: Jesus, Ele disse: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Quando é que o Espírito Santo está comigo? Para sempre. Ele não está comigo só quando eu estou passando por luta, não, irmão. Ele está comigo para sempre. Para sempre. Você pode dizer: Ele está comigo para sempre. Ele está comigo para sempre. Ele está comigo em todos os momentos. Ele está comigo para sempre. Jesus falou: e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, para que Ele esteja com você para sempre, sempre, sempre. Ele está comigo para sempre. Ele está comigo quando eu tenho que comer, Ele está comigo quando eu não tenho que comer.
Ele está comigo quando eu estou feliz, Ele está comigo quando eu estou triste, Ele está comigo quando eu passo por uma provação de enfermidade, Ele está comigo quando eu estou curado, Ele está comigo em todos os momentos. Muitos irmãos sabem do meu testemunho, do que eu passei na época da Covid, que eu fiquei internado 7 dias no EMEC, sabe? Na época de Covid, na época que foi muito forte, eu fui para lá. Nossa igreja não parou na época da Covid. Nós ficamos entregando cesta básica, fazendo uma série de trabalhos sociais na cidade. E eu peguei Covid, fui para o hospital, fiquei 7 dias internado no hospital. Mas todos os dias no hospital eu fazia a minha devocional, estava junto com Deus. O pessoal me ligava, minha mãe ficava me ligando de chamar de vídeo para olhar minha cara, para ver se eu estava vivo ou não. Eu estou bem. Mas na verdade eu estava com dificuldade de respirar, fui para o oxigênio. Até que um dia eu estava fazendo a minha devocional, estava ouvindo uma música do Zoe que diz assim: nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, foi tudo sobre você, Jesus. Eu estava ouvindo na minha devocional, e a menina que estava lá trocando os medicamentos, fazendo as coisas, ela começou a chorar. Sabe, eu estava no hospital, irmão, eu estava doente, mas o Espírito estava lá comigo, porque Ele está lá comigo para sempre. Ele está comigo para sempre. Ele está comigo para sempre. Eu lembro que eu olhei para ela, eu falei, muitos irmãos conhecem testemunho. Eu falei, você está chorando por quê? Não cantei a música, né? Não existia nem essa música, está chorando por quê, eu acho. Eu falei, você está chorando por quê? Ela falou, não, pastor, não sabia que eu era pastor. Ela falou, não, é porque essa música me remete a Deus e eu estou afastado dos caminhos de Deus. E eu, com oxigênio, eu falei, senta aí que eu quero conversar com você. Vamos bater um papo agora. Eu falei de Jesus para ela. Ela voltou para Jesus ali no hospital. Ela entregou o coração dela para Jesus. Eu orei, como é que eu estava? No oxigênio, mas eu orei por ela. Eu orei por ela porque o Espírito Santo está comigo para sempre. Ele não está comigo apenas em um momento que é alegre. Ele está comigo para sempre. E a gente orou lá, sabe? Eu falei, e interessante que eu orei por ela na quinta. Na sexta-feira eu comecei a ficar melhor. Fui voltando. Eu só fui para o hospital porque minha médica mandou eu ir para o hospital, que a minha saturação estava baixa. Você vá para o hospital, você vá lá, tem uma médica te esperando lá. Quando a menina falou assim, vou lhe internar, eu falei, vai me internar o quê? Tá doido, eu vou me internar aqui. Mas eu não sabia que o Espírito Santo tinha algo para fazer ali naquele hospital, amém? Eu quero dizer para você que você precisa ser cheio do Espírito Santo, amém? Eu quero te convidar a ficar em pé em nome de Jesus.